Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o Dr. Alberto Gonzalez, esse é o canal do YouTube Dr. Alberto Gonzalez e nós estamos aqui na nossa caminhada do Plante a Sua Saúde. Hoje, o Plante Sua Saúde especial aqui no curso Estação Primavera, aqui dentro do sítio Nirvananda, depois de uma aula sobre terreno biológico e com meus alunos aqui que estão curtindo demais essa aula. Essa aula é para você que está assistindo e é para eles que estão aqui. Arro! Hey! A galera tá toda aqui. E hoje é a aula dele. A aula dele, ele mesmo. O homem. Não sejas como o louco agricultor que semeou em seu campo sementes cozidas, congeladas e decompostas. E chegou o outono e seus campos não deram nada. E grande foi a sua aflição. Senão, seja como aquele agricultor que semeou em seu campo a semente viva, e cujo campo deu espigas vivas de trigo, pagando-lhe 100 vezes mais pelas sementes que plantou. É ele, é o homem, é Jesus. E esse pão que eu vou fazer para vocês agora é o pão dos essênios. Era o pão que Jesus ensinava para aqueles que o acompanhavam, que eram os seus apóstolos, os seus ministros, os seus seguidores. Jesus era um grande transgressor das leis hebraicas de Jerusalém. E ele achava que isso tinha que ser ensinado para todos. Então ele trouxe a receita do pão essênio para todos aqueles que se chamavam de gentios, porque eles não eram judeus. Então a grande heresia de Jesus era ensinar a fazer esse pão para todos. Só que hoje a nossa heresia é comer esse pão branco, cheio de bromato dentro, cheio de produto químico, com farinha moída e refinada, e nós aqui vamos comer um pão vivo. Mas eu vou trazer a receita dele. A receita dele diz o seguinte: como devemos cozer o pão de cada dia, mestre? Perguntaram alguns. E ele responde: deixai que os anjos de Deus preparem vosso pão. Umedecei o vosso trigo, jogando o trigo dentro d'água, para que o anjo da água o penetre. Nós fizemos isso aqui no primeiro dia, não foi? Foi. Todo mundo jogou o trigo dentro d'água. Colocai-o então no ar. E agora eu já pulo para essa etapa, que é o trigo colocado em exposição ao ar e eles foram regando, não foram? Todo mundo não regou? Sim. Todo mundo jogou aguinha. E agora está saindo o narizinho. Vê se está bem perto aí. Está saindo o narizinho do trigo, está saindo porque ele germinou. Como é que Jesus diz isso? Colocai então ao ar para que o anjo do ar o abrace também, e deixai-o da manhã à tarde debaixo do sol, para que o anjo da luz do sol, que ele está aqui na nossa vidraça o tempo todo, desça sobre ele. E a bênção dos 3 anjos, o anjo da água, o anjo do ar e o anjo da luz do sol, fará com que o germen da vida brote no vosso trigo. Triturai-o então em migalhas. Aí que muda a história para a gente ir do triturador para o triturador do século 21. Triturai-o em migalhas quer dizer, eu vou colocar ele num processador, que é um processador potente, que nós temos aqui na pousada, é um processador potente, mas nós podemos ter um processador comum, tá? Então, eu vou seguir a fala de Jesus, porque agora vai entrar com tecnologia, mas é o pão de Jesus. Triturai então em migalhas e fazei finas fatias, como fizeram vossos antepassados quando partiram do Egito, a terra da escravidão. Ponde-as de novo sob o sol, e quando este estiver no seu ponto mais alto do céu, vire-lhes do contrário, para que o anjo da luz do sol as abrace também pelo outro lado. E deixai-os assim até que o sol se ponha. Me lembra de eu continuar a receita no final, porque agora eu vou triturar em migalhas para fazer pequenas fatias que eu vou deixar em cima de uma pedra do deserto. Só que a pedra do deserto, aqui no século XX, a gente tem o desidratador, tá? Só que eu lembro dos pães que eu fazia na oficina da semente, na Lapa, e eu fazia na laje da Lapa, e era no sol do Rio de Janeiro. E eu não sei se é uma questão de lembrança afetiva minha, mas aquele pão tinha um sabor único de sol. Ou seja, o sol modifica o sabor desse pão. Então, se você estiver aí no Nordeste, se você estiver no Rio de Janeiro, se você estiver num lugar onde tem muito sol, no centro do Brasil,
é para fazer no sol mesmo. Mas vamos fazer agora o processamento. Ah, mas pode ser feito no liquidificador? Pode. Dá mais trabalho e você pode quebrar seu liquidificador, tá? Não vou mentir. O melhor é um processador. E eu, como sou muito chique aqui no nosso curso, com nossos alunos, eu trago esse... Não, melhor me ajudar. Deixa eu fazer, melhor abrir aqui. Pronto. Eu vou encher até a segunda hélice. Esse é um processador bem chique, bem caro, tá? Eu vou deixar essas sementes para a gente plantar a graminha, essa mesma semente. Lembra do agricultor Nécio que plantou sementes mortas e congeladas? Chegou o outono e nada veio? Seja como o agricultor sábio, que planta sementes de trigo vivas e que vai ter o trigo vivo crescendo. Então, com essas sementes que vão ficar aqui ainda aguardando, eu vou fazer a semeadura para fazer a grama do trigo, que vocês vão conhecer quando vierem aqui também, ou quando participarem de outras oficinas aqui com a gente. Pronto. E lá começa a alta tecnologia. Ah, eu acho que esse aqui. Vamos lá? Tudo é em tempo real, então a gente não... Eu quero mostrar, falando bem alto agora, que ele vai formar uma bolinha aqui dentro, vai começar a girar uma bola. E aí, eu já estou no ponto. Eu dou uma parada para mostrar que eu vou adicionar aqui, eu vou adicionar algumas colheres de azeite, e que eu sempre falo aqui nas minhas aulas, o trigo não é tão caro, tem um preço, mas o azeite que eu estou usando aqui está custando o preço de vinho. Então, dá para usar óleo de girassol, ah, não é bom, ah, é processado, mas ele pelo menos não é transgênico, o óleo de girassol. Tá? Então tem várias marcas, pode fazer o mesmo pão com óleo de girassol. Se você tiver um óleo de coco, você tiver aí pelo Nordeste, tiver um óleo de alguma planta do Nordeste ou da Amazônia, seja criativo, não tem problema nenhum de você usar outro óleo. E vou adicionar sal, já vou adicionar sal aqui. Umas 2 pitadas, é no olhômetro. Mais uma vez em homenagem agora ao norte do Brasil, castanhas do Pará. Alô, Belém do Pará, sede da nova COP. Vai ser um evento muito importante para o planeta Terra, hein? Olha aí vocês do Pará, que produzem essa maravilhosa castanha. Vou botar mais para ficar com gostinho de castanha do Pará. E nós vamos ter 2 pães saindo daqui. A gente vai ter o nosso pão da Eucaristia, que a gente vai ter uma divisão do pão, que a gente vai fazer aqui. E nós vamos ter o pão do café da manhã de amanhã, que vai ser uma trancinha. Agora, vamos acabar aqui. Vamos falar para isso. Vamos falar. Olha. Começou a formar a bola. Começou, opa, acabou. Começou a formar a bola, ele quase que para o aparelho. Mas, Alberto, vai demorar muito essa aula, agora que você fez a massa. Você fez a massa só agora, demorou esse tempo todo, como é que você vai deixar o pão pronto? Não, esse pão vai demorar um dia para ficar pronto agora, porque o forno dele, lembre-se, ou o forno dele, olha aqui a massa pronta.
Vocês que estão aí não podem sentir o cheirinho dessa massa. Olha, ela está quentinha, cheira para você ver. Olha o cheirinho dessa massa, cheiro de pão gostoso. Cheiro de padaria, mas aquele cheiro de padaria gostoso. Depois eu dou para vocês mais. O que eu vou fazer agora aqui? De uma forma muito simples e rápida para todos acompanharem. Eu vou fazer um rolete desse pão, ó. Aí tem um pouquinho de prática, né? Você vê que ele está um pouco oleoso. E é legal que ele esteja oleoso, porque ele tem a castanha do Pará e um pouco de azeite, que vão dar uma textura. Olha que textura boa que ele tá. Eu vou pegar a minha faca, Aruana, escrito nela. É a do Aruana, eu tô falando que tá por aí. Então eu vou fazer agora 3 roletes. 3 roletinhos assim, porque esse pão vai para o nosso café da manhã amanhã. Vocês não fiquem com o olho grande agora ainda não. Que já vou dar para vocês provarem ele assim mesmo, que do jeito que ele tá uma delícia. Já dá para comer ele assim. É um pão que você come cru. Enquanto eu estou formatando ele, eu vou acabando de dizer aqui. Pois os anjos da água, do ar e da luz do sol alimentaram e amadureceram o trigo no campo, e eles devem igualmente preparar também o vosso pão. E o mesmo sol, que com o fogo da vida fez com que o trigo crescesse e amadurasse nos campos, deve cozer o pão vosso de cada dia. Pois o fogo do sol dá vida ao trigo, ao pão e ao corpo, porém o fogo da morte mata o trigo, o pão e o corpo. E os anjos vivos do Deus vivo somente servem a homens vivos, pois Deus é Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Palavras dele, quando ele estava ensinando esse pão aqui. Porque perguntaram para ele, mas como é que eu vou fazer um pão? Que lá em Jerusalém a gente faz o pão com fermento e no forno. Já se fazia esse pão. E ele disse, nananina. O pão é esse aqui que eu estou ensinando para vocês, é o pão dos essênios. O pão essênio é um pão feito com o trigo germinado. E daqui, agora, como eu não vou botar no sol do deserto, ele vai para uma telinha de um desidratador. Ele vai ficar um tempinho sem desidratar, ele vai ficar só fermentando, que ele fermenta naturalmente. Mas amanhã, no café da manhã, ele está prontinho para o nosso desjejum. E agora, eu vou fazer mais um aqui, que é o nosso pãozinho da partilha, não é? A gente não está aqui sentindo a presença do mestre? Estamos sempre trabalhando, falando dele, da mãe terrena, do Pai Celestial, dos anjos. Então, hoje falamos de mais 3 anjinhos aqui. Eu vou abrir essa pequena bolacha, do jeito que ele falou. Essa é a bolacha que vai sobre a pedra, tá? Então vou abri-la, vou colocar esse gergelim com semente de abóbora e vou fazer um pãozinho que vai servir para nós repartirmos hoje à noite, na hora da meditação, né? Todo mundo está meditando profundamente aqui. E ele também vai, só que ele pode ir para pode me dar isso aqui. Ele pode ir também para o sol. Mas hoje está nublado aqui, né, gente? Está bem nublado. A gente deu um passeio lindo, né? Mas o tempo estava bom para o passeio, mas para o pão não está muito legal. Então, eu estou terminando essa aula para... A ideia é conquistar vocês pela barriga. Então, essa é uma aula na qual eu estou falando de um pão que vai interferir muito pouco nesse plasma que a gente tem, que é tão valioso, nosso plasma sanguíneo. Nos comentários eu vou fazer os comentários sobre o que é que acontece no plasma quando a gente come pão branco, quando a gente come amido puro, quando a gente come muito açúcar, pão doce e pudins e massas e tudo isso. Então, quando a gente passa para um pão que é feito exclusivamente de carboidratos complexos, agora olhando para a minha turma aqui toda, como eu estou fazendo um pão de carboidrato complexo, a função, o desenvolvimento intestinal dele, na microbiota intestinal, é completamente diferente de um pão normal. Ele tem um outro comportamento. Então, quem provar desse pão, um dia, e eu falei que eu vou dar uma provinha para cada um aqui,
Vocês que estão longe aí não vão provar, tá? Deixa eu provar primeiro, só para saber. Agora, gente, vamos lá, ó. Podem repartir esse aqui, ó. Depois eu faço uma outra trança. Podem repartir esse. Eu não vou dar para vocês que servem. Provem esse pão cru, do jeito que ele acabou de ser feito aqui no processador e saiu. Ele já está delicioso, tá? Gosto de vida, gosto de algo que está vivo. Gente, eu quero o último rei. Minha turma querida do Estação Primavera, arro! Hey! Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquemos juntos. Curtam esse vídeo, compartilha, dá um like, inscreva-se no meu canal e não esqueça do Apoia-se. O Apoia-se, plante sua saúde. Você entra lá, procura e dá um apoio para a gente fazer esse projeto com 900 pessoas que moram no bairro aqui do lado. Nós queremos ensinar esse pão para essas pessoas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.